o que eu percebo muitas das vezes é que o ser humano, muitas vezes, tenta te tirar o tempo todo do seu foco. Você não sabe por quê, mas o cara O tenta, cara tá né? o tempo todo tentando tirar. Não, isso aqui não. E fica te empurrando. Então, talvez eu queria saber disso antes. Hoje eu sei já. Hoje o filtro tá ligado. Cleverson, Prazer, mano. cara, que prazer, hein? Obrigado, Prazer mano. tudo meu. Tô Que bom feliz, que deu velho, ver certo. você aqui, mano. Pô, Só te vejo na televisão, velho. que isso, pô. Tamo aí. Que legal que deu certo. Pô, Tô muito feliz bom, aí. cara. Admiro o seu trabalho pra caramba. Eu que admiro o seu, Bicho, cara. assim, super profissional, top. Sangue bom também. Cara, muito feliz. E, mano, eu queria que, tipo assim, tem muita coisa pra falar, mas tipo assim, o clichêzão, assim, que é o que todo mundo gosta de saber, né? E eu vou também te perguntar isso. Sim. Como que você começou a tocar bateria? Cara, eu comecei a tocar batera com 6 anos de idade, né? Sou de família muito simples, origem muito simples. E então não tinha batera, não tinha, tipo, as coisas em casa, assim, tipo, o instrumento. Ah, sabe quando gosta de. Ah, acho que ele gosta de guitarra. Compra uma guitarra pra ele. Não tinha isso. Só que tinha coisas muito mais legais que isso, tá ligado? Tinha a igreja, cara. Pra mim estar na igreja, vendo a galera tocando. Meu irmão tocava batera na igreja. Era meu sogro, aí depois meu sogro saiu, que não era meu sogro na época, lógico. Aí meu irmão tocava bateria na igreja, eu pirava. Então minha infância foi essa, assim. E eu tinha meio que eu tinha um problema psicológico de um trauma que eu tive quando eu era bem pequenininho. Então eu não saía do lado dos meus pais. Eu só fui ver, ou tava com meu pai, ou tava com a minha mãe. Tímido, né? Com medo. É Né? uma timidez, assim, excessiva, assim. Uma timidez de nem olhar pra frente, assim. Era uma coisa, tipo, surreal. Hoje em dia, tem que controlar pra falar menos. Então, assim, aí esse foi meu lance e a música acabou me ajudando muito nesse aspecto também, desse lance psicológico, passando psicólogo na época, tudo, então acabou me ajudando muito, assim, a música, de querer estar ali, querer estar fazendo, e assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, totalmente. Não foi uma coisa que eu comecei como hobby, acabou virando meu trabalho. E às vezes eu troco ideia com muita gente, os caras falam, eu sei lá, e comecei a fazer, de repente eu comecei a ver um lance. Não, minha vida sempre foi a música. Tipo, desde que você se conhece por gente, Não, é música, né? eu não consigo, tipo, lembrar de um dia da minha vida que eu tava sem sonhar em fazer o que eu faço hoje. Entendeu? Sempre foi música. Sempre foi. E aí, esse contato foi só aumentando, né? Um dia a gente foi pra uma igreja, eu ainda não tocava batera, porque eu sou canhoto só da mão, e isso acaba dificultando muito, né? Pra quem toca batera. Hoje é diferente, mano. Eu tô te falando da geração que não tinha internet. Então hoje é diferente. Mas antigamente era tudo muito. Tinha muita regra com as coisas, assim, sabe? Tocar tem que ser dessa altura, tem que ser o chimbal aqui com essa mão. Então as pessoas ficavam até tentando. Não, mas não é assim. E aí acabou que um dia foi para uma outra igreja. E aí chegou nessa igreja em Poá, Igreja Unida. Eu sou criado na Igreja Unida. É. Quando eu nasci, meus pais eram da Igreja Batista, mas depois foram para a Igreja Unida. E aí, ali em Unidas de Goianazes. E aí um dia eles foram para uma igreja em Poá. E aí chegou lá, estava só meu irmão e tipo, tava toda a galera lá. Tinha toda a galera da igreja. Só que eles marcaram o horário 4 horas antes, né? E aí falou, vamos fazer um culto antes. E aí ficaram fazendo um culto, meu irmão ficou tocando violão, tinha uma batera, Sim. uma pinguim preta assim. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu sentei e saí tocando. E nunca mais parei. Aí eu lembro que nesse dia que eu toquei, o meu irmão falou pra mim assim, meu irmão 10 anos mais velho que eu, falou assim, olha, domingo tem ensaio. Então ele já saiu ali, tipo, já me dando missão, porque tava precisando do batera demais, sabe? Então aí ele meio que tocava tudo na igreja. Hoje ele é pastor, né? Mas ele tocava tudo na igreja. Ele tava meio que na bateria, meio de quebra-galho, que os caras tinham saído. Aí quando ele viu eu tocando, ele já falou, não, fica aí. Entendeu? Sem você saber nada, você já tinha o jeito ali. Não, eu já tinha. É porque já tinha aquele negócio já tava ali, entendeu? Só que o pessoal olhava e falava assim, cara, muito esquisito, porque o menino não se comunica, ele não fala, né? Ele só olha pra baixo e ele toca a bateria de um jeito diferente. Porque o som tá certo, mas se você olhar ele tocando, tá tudo errado, cara. Porque tinha essa onda, né? Só vê você canhoto só da mão. Olha, fala, não olha pra ele que, tipo assim, você vai errar. E aí foi isso, aí foi indo, cara. E é uma grande marca sua isso de ser canhoto, Acaba né? que as pessoas, elas hoje, elas têm um lance muito, a internet, né?
muitos artistas começam um trabalho pelo... Você que trabalha com imagem. Visual. Muitos caras começam com visual para depois saber o que vai cantar. E isso acaba complicando muito hoje, né? Mas, na verdade, tudo aquilo que acaba virando uma marca são coisas minhas totalmente naturais. Sim. Acho que tem cara até que tenta tocar na esquerda pra tentar Não, os tocar igual caras já você. falaram, pô, eu gosto e tal. E muita gente até vai fazer aula, mano, acho que eu vou tocar assim. Por vários motivos, acho que eu acho mais legal, não sei o que, não sei o que lá. Mas são coisas naturais que acabam virando sua marca. Você acha que tem o lance do dom? Ou Não, totalmente. Não, assim, o dom pra mim, Deus, ele me emprestou esse dom. Mas é um Você dom, crê tipo nisso? uma... Você recebeu esse dom mesmo? de 100%. Deus? 100%, porque é uma coisa... A bateria parece que faz parte do meu corpo, mano. É um negócio surreal, assim. E é tão louco, até tem uma bateria montada aqui, mas a bateria pra mim hoje, tipo, bateria, tocar, normal. Mas eu com essa vergonha toda, era meio que um escudo. E eu olhava pra bateria, tipo assim, era o único lugar que eu conseguia me soltar, era a bateria. Eu não sei, eu tá em casa, em vontade com meus irmãos, Isso você meus criança, pais. né, Mas mano? eu criança, tipo assim, quando sem tá brincando com os outros direito assim, é a bateria. E não tem como não dizer que não tem uma parada ali, né? Tem, totalmente. Isso é uma coisa de Deus, assim, totalmente. Eu lembro de tantas coisas, assim. Eu lembro, cara, de sentir a presença de Deus muito forte, assim, tocando muito criança, assim, tá ligado? E de não entender, de perguntar pra minha mãe o que tá acontecendo, cara. Eu tô pirando, tô com vontade de chorar, mas eu não tô, só não me bateu, porque tinha uma parada que se chorava quando se apanhava. Criança não tem muito negócio de, assim, chorar de emoção, porque viu um negócio lindo. Se eu tava chorando, eu tinha aprontado alguma, E tinha levado criança um você já couro. tinha essa vontade. Não, eu já tava nessa onda. Aí eu tocava, aí tipo assim, eu tô tocando aqui uma música, aí eu tô sentindo um negócio bom demais, assim, e tô chorando. Então aquele ponto vira uma referência pra quando você for tocar de novo, você, mano, eu quero estudar demais, eu quero pra sentir isso de novo, tá ligado? Quero sentir isso aqui de novo, eu não quero tocar, peraí. A melhor forma que tem pra mim tocar é sentindo isso. Então nunca mais na minha vida, quando você experimenta alguma coisa muito boa, Sim. entendeu? Eu nunca mais na minha vida eu quero deixar de sentir isso. Então, eu, na verdade, vou falar pra você, eu não sabia nem o que era, mano. Os caras, eu imagino que os caras veem você tocando em showzão, tipo Rock in Rio, você fez lá. Sim. Tipo assim, é uma sensação maravilhosa. Só que a galera também não sabe que é muito legal você tocar numa igreja, Não, né? é Que é assim. muito gostoso, né? Você Não, estar lá, né? óbvio, é assim, mano. Eu hoje faço vários tipos de projetos diferentes e tal. Uhum. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tocar na igreja. É. E às vezes é uma igreja pequena, né, Clevers? Não tem essa parada de quantas pessoas tem, de... Porque, cara, eu acho que a internet, nossa, ela mudou nossa vida, ela ajudou muito. Mas em muitos pontos tirou muita naturalidade de muita coisa, né? Então eu continuo ainda valorizando as coisas muito simples, sabe? Eu vivi até um tempo, daí eu falo assim, cara, acho que porque eu vivi um tempo muito de trabalhar ali na igreja, você já trabalhou na igreja também, daí eu senti e falar, cara, sei lá, não tá, aquela referência daquele menino, aquele moleque, peraí, cara, acho que eu tenho que parar e me reciclar, tá ligado? Tem que parar. Voltar pra morar fora. Aonde? Fui morar em Portugal. Não sabia. Fui morar Quantos em Portugal. anos? Eu morei em Portugal 2 vezes já. Uma vez eu fui pra trabalhar numa banda, em 2006, eu tinha 20 anos. Que banda? Chamava Curiacos. Chama Curiacos, tem essa banda, existe até hoje, é muito famosa, inclusive lá em Portugal e tal. Mas hoje essa banda ela é mais o Ministério de Louvor da igreja. Antigamente era uma banda mesmo, né? E aí eu morei lá. Aí eu fiquei com esse lance lá e voltei pra cá, não é isso? Depois eu fui pra lá em 2018. Eu tive uma proposta pra fazer, que eu tinha gravado um DVD meu nos Estados Unidos. E aí tinha uma proposta de acontecer, de eu fazer workshops lá e tá ali na Inglaterra, na Espanha, na França, na Suíça, esses lugares todos maravilhosos. E aí eu preferi mudar pra lá. E aí nesse tempo foi um tempo que eu parei, tinha acontecido muita coisa na minha vida. Muita coisa na minha vida. E eu precisava de dar um pause, porque eu até falo que assim, às vezes a gente fica muito no automático, cara. E isso é um grande perigo, assim, na minha visão. É um grande perigo quando tudo fica muito no automático, sabe? Tipo assim, você grava um podcast, grava 2, grava 3, depois você já tá Daqui a mal. pouco não tem mais graça. Você tá aqui, tipo assim, aí é legal você parar, falar assim, não, peraí, deixa eu
espera um pouquinho, eu volto daqui a pouco. E é isso. Então eu fiquei aí, eu tô 5 anos sem tocar fixo em nenhuma igreja. Mas eu volto agora. Legal. Aconteceu, tem um projeto novo iniciando, muito legal, eu fui convidado, né? Infelizmente eu não posso falar ainda, por questões éticas, mas eu vou voltar a tocar na igreja agora, que é o que eu amo fazer. Só que eu sempre toquei assim, eu não tô fazendo parte de ministério fixo, mas eu toquei na Cogic, toquei na New Song, toquei em Portugal, da igreja do... Renascer um tempão. Não, é um tempão e tal. Mas eu tô dizendo nesses 5 anos, Ah, tá. onde eu fiquei tocando meio que... Tem um pastor lá em Portugal, não sei se você manja ele, muito fera o cara, Thiago Cavaco. Não conheço. O cara é embaçado. Eu conheci em 2000, Ele é da Batista da Lapa, que tem Lapa em Portugal também, né? Tem, Então, ele é da Igreja Batista da Lapa lá. sim. Em Portugal, quando eu fui a primeira vez, eu fui para trabalhar com o apóstolo Jorge Tadeu, né? Que é parecido com a Renascer, né? Parecido com essas igrejas, esse estilo de igreja. Ô Cleverson, onde você ficou conhecido, assim, primeira vez que você ficou conhecido foi na Renascer, né? Foi na Renascer, né? Renascer Praise, né? Renascer. Inclusive, esse trabalho de Portugal, eles me conheceram lá, na Renascer, né? Me levaram porque me viram tocando na Renascer e me levaram. No Praise. No Praise. E aí aí, só pra finalizar, em 2008 eu fui viajar de férias e conheci uma igreja chamada CCC, né? Que é Centro Cristão da Cidade, e o pastor Mário Rui Boto, que é um grande amigo. E quando eu fui morar lá em 2018, eu ia na igreja dele. Fui também em legal. outras igrejas, mas já era mais perto de eu voltar. Mas o maior período que eu fui foi lá na Hillsong, na igreja dele, em Legal. Portugal, que é incrível. E ele prega demais, e é um amigo, né? Uma pessoa muito querida. Um cara muito de Deus. E aí foi isso que aconteceu em 2018. Aí eu retornei pro Brasil, voltei no Brás, que é a igreja que eu já fazia parte aqui. Verdade. Mas é isso. Mas você estava falando da Renascer? Sim. A Renascer foi assim, essa igreja, a Igreja Unida, é uma igreja maravilhosa. Hoje, minha família, parte da minha mãe todinha faz parte. Eu tenho os tios que são pastores. Meu pai é pastor. Meu pai não, meu irmão, né? É pastor, meu pai era diácono da igreja e tal. Então, esse link com a igreja. Só que aconteceu, chegou um tempo... Cara, é muito estranho falar isso, porque hoje em dia as pessoas nem sabem o que é isso. Mas chegou um tempo que eu falei, mano, cara, e agora? Eu quero ser músico profissional. Tipo assim, o pastor, nem no sonho dele, tipo, ele iria tipo, pagar um batera. Tipo, se fosse pra pagar um músico assim, seria o tecladista, né? Mas o nem menino de isso. louvor, o cantor, né? Ou o cantor e tal, mas nunca. E aí eu saí da igreja que eu era, saí dessa igreja, eu ainda tinha, sei lá, 11 anos de idade, criança ainda, moleque, para ir para uma banda chamada Projeto Cristo, que é uma banda que foi muito importante para mim. Eles são, o pessoal dessa banda é irmão do pessoal da banda Kadosh, né? Do Ted, esses caras. E aí eu sempre fui um cara muito de buscar mesmo, sabe? De buscar muito, buscar, cara, o crescimento. E aí eu saí dessa banda, e aí essa banda tocava em muitas igrejas, viajava, fazia aquilo que eu gostava de fazer. Mas eu não conseguia me manter com isso. Então eu trabalhava de outras coisas, trabalhava na lotação, trabalhava vendendo as coisas para minha mãe no ponto de ônibus, trabalhava ajudando as senhoras a carregar carrinho, tá ligado? Saindo da feira. Esse tipo de trabalho, lava rápido, segurança de loja de 99, fazer reposição de loja de 99, esse tipo de trabalho. E eu fiz muito isso. Enquanto eu era da banda Projeto, porque não tinha grana para se manter. E um dia nessa banda aí, a gente tocou no casamento do Bal, né? Que é um batera da banda Kadosh, que era irmão dos caras. E o Ted estava nesse casamento, que era padrinho dele. E aí foi o lance de tipo assim, cara, acho que eu vou pra Renascer, mano. Porque a Renascer já tinha um lance muito legal do louvor, né? Essa abertura, que é uma abertura que infelizmente, hoje em dia essa igreja unida é incrível, mas na época não tinha essa abertura. É outra cabeça, outro tempo, totalmente diferente. Aí eu fui. A Igreja Unida é muito parecida com a Assembleia. Hoje é mais comunidade, mas ela era idêntica à Igreja Assembleia. Por isso que eu digo que fui da Assembleia há muitos anos. Por isso. E aí eu saí de lá e fui para Renascer. Na verdade, eu já estava meio fora da Igreja Unida, assim. Porque eu era de uma igreja que essa banda frequentava, que era uma igreja da Assembleia de Deus do Belém. Aí a gente saiu de lá e eu fui para Renascer. E fui para Renascer e lá foi um lance que, tipo assim, na sede. Eu queria tocar lá, então, tipo assim, nossa, que top, vou tocar aqui. Quem tocava era os caras, Bal. O Bal tinha acabado de chegar, né? Porque ele era do Kadosh ainda, tinha acabado de chegar.
Aí fiz teste com os caras, aquele rolê todinho, e eu tocava no culto das 7 da manhã. Só tinha uma irmã dormindo na igreja, tipo, não tinha ninguém na igreja, mas eu tava feliz. Saía de casa 4 horas da manhã, pegava o primeiro trem, ia lá, fazia meu som e falava, mano, uma hora as coisas vão rolar. E aí, essa época aí, é a época que tinha os ensaios do Renascer Praise 7, que é um álbum especial pra mim. Por quê? No Renascer Praise 7, eles fizeram, os ensaios eram tipo assim, acho que foi tipo um mês de ensaio, das 9 da manhã às 5 da tarde. E eu saía de casa todo dia pra ir pra assistir o ensaio. Às vezes tem o dinheiro da condução e tal, mas eu ia lá pra assistir o ensaio. Pra estar perto de ver. Eu não sentava lá em cima, eu sentava lá embaixo. Já conhecia os caras, mas não tinha esse excesso. Não era assim. Eu sentava lá embaixo e ficava vendo os caras. Então eu via a criação do disco inteiro, a composição, o instrumental, os caras. Eu ficava olhando e falando, caramba. Mas pra mim, assim, eu não tava ali, tipo assim, um dia eu vou pisar. Eu não tava com isso nessa cabeça. Eu tava, tipo assim, tô aqui aprendendo pra alguma coisa. Aí eu fiquei nessa ali, aí eles começaram a me chamar e tal. E eu comecei a fazer parte do grupo do Renascer Praise, né? O oficial mesmo, tal. Não só do Ministério do Louvor ali, mas do grupo. Aí comecei a viajar com o grupo, aí toquei. Mas antes disso eu toquei uma segunda-feira. E aí tem um cantor chamado Maurílio Santos, muito legal. E a Maurílio, ele me viu tocar no primeiro culto que eu toquei grande, assim, lá, né? Uma segunda-feira, ele falou, mano, preciso falar com você. Me levou no canto lá, me deu um CD. Falou, tira esse CD aí, nós vamos viajar o Brasil todinho. Mas falando tipo, moleque, mano, de 14 anos. Falei, você tá zoando? Ele falou, sério. E a gente viajou o Brasil todo no Escort, que era a Gás. Você gravou um disco dele? Gravei o disco dele, aí eu conheci o Dudu Borges, né? Ele me levou pra gravar o disco dele, o Dudu Borges tava produzindo, o Dudu Borges, moleque, acabou de chegar em São Paulo. Ali ele já produzia? Não, o Dudu produz acho que desde quando ele nasceu, assim. Ele sempre foi chefe. O Dudu já mandava o cronograma, já tinha os caras trabalhando pra ele. Ele foi esse cara assim, organizado. Mesmo quando ele era... Ninguém conhecia tecladista. Ele. Ele sempre foi assim, cara. Não é tipo uma parada nova, assim, tipo o Dudu. Não, ele sempre foi organizado, sempre obstinado pelo aquilo que ele queria, sacou? Muito focado. Então aí ele chegou na igreja, tocou no louvor ali, já a igreja tinha uma gravadora, ele já virou produtor da gravadora, já tocava com Resgate, Praise Machine. Aí ele já chegou ali, aí, produtor da gravadora. Aí nessa que ele virou produtor da gravadora, tinha o Maurílio pra fazer o rolê dele, o CD dele. Aí me levou a banda toda lá. Aí levou a banda toda pro estúdio pra tocar, falou, dessa banda aí só fica o batera. E o Maurílio fez uma cirurgia na garganta, ele tava sem falar, mano. Ele só escrevia no papel. E aí o Dudu falou, dessa banda só fica o batera. Aí os caras da banda falaram, você não vai gravar não, mano. Aí ficou uma treta, eu com 15 anos de idade, moleque de tudo. E foi bem a época que eu comecei a namorar com a minha primeira namorada, porque minha vida, assim, vou te falar, os caras falam, mano, você... Cara, a minha vida sempre foi música, mano. Na moral. Música. Se eu tava trabalhando, era pra chegar no rolê da música, era pra fazer alguma coisa musical. E aí eu já era apaixonado pela minha namorada desde os 12 anos de idade, quando eu trabalhava na lotação, que era com o pai dela. Aí conheci ela, tive ali mais próximo dela, e comecei a namorar com ela com 15. Né? Hoje eu tô com 36, são 21 anos já com ela. E foi uma pessoa também extremamente importante, assim como toda a minha família. Uma pessoa que... E é louco, porque é o segmento, né, cara? Hoje você vê... Eu nem sei como classificar minha esposa. Nem sei, cara. Na boa, assim. Nem sei como classificar, que é uma pessoa que me ajuda sendo um sonho, assim. É igual a esposa é muito importante mano, na carreira do bicho, cara. Bicho, é muito importante. Eu nem sei como agradecer, nem sei como... É difícil encontrar uma palavra assim pra agradecer pra Deus. Porque na hora do BO mesmo, cara, aí você vai falar, cara, quero ver quem tá comigo. Ô Cleverson, e o que foi que abriu tua cabeça? Porque o que acontece? Abriu a cabeça, eu digo, pro mercado, tá? Porque assim, a gente eu digo a gente porque eu era também da mesma onda que você, nesse sentido dessa época, Renascer e tudo, e tinha aquela coisa do artista... não ser bem visto na igreja se ele tocar com um artista secular e tal. Como foi pra ti esse processo? Cara, pra mim foi um processo louco. Como eu te falei, muita simplicidade, tá ligado? Muita simplicidade. E não entendi as coisas assim como deve ser, tá ligado? Então o que acontece? Mas às vezes a gente, quando entende muito também, acaba ficando mais ignorante quando você não sabe. Sabia disso aí? Porque às vezes a pessoa fala assim, o cara é ignorante por não saber, mas às vezes tem coisa que é melhor você não saber mesmo. Então o meu rolê era esse, eu não tava ali pra música.
Então esse momento que eu tô te contando aqui, que é o momento ali do Maurílio, o Dudu Borges me chamou para gravar um trabalho, e aí eu entrei para gravar, para tocar com... Essa época eu não tocava no secular. Essa época o que tinha acontecido foi o seguinte, o pessoal já me conhecia ali no meu bairro, na minha igreja, na minha quebrada ali, e ficava, tem uma bateria para afinar, tem um lance, sempre tinha alguma coisa. Então, e eu tava no movimento, louco para fazer rolar, e eu não tinha bateria ainda. E aí colou eu tava na rua jogando bola com a rapaziada assim, chegou um Tempra encostou assim, aí encostou desceu um empresário, falou, tudo bem, você é o Clever? Cara, eu quero falar com seu pai, sou empresário do grupo Beabá do Pagode, lá do Coab, os parceiros lá. Aí meu pai, aí subiu lá pra trocar ideia com meu pai, eu subi junto, óbvio. Falou assim, não, a gente tem um grupo e eu quero chamar seu filho para tocar. A gente, não é muita grana, mas é uma grana. E na época, em casa não faltava comida, roupa, as coisas, a gente tinha tudo, mas era tudo muito contado, né? E não era contado porque a gente sofria com isso, porque você acostuma a viver assim, com tudo contado. Você acostuma a saber, mano, essa água aqui é 30%, entendeu? Porque é a água do suco, então você acostuma com as coisas. Então eu não sofria com isso. Eu vivia com tudo contado, mas não sofria. Não era pra mim difícil falar, nossa, como eu queria, porque eu já sabia que eu não podia, não podia nem querer. Entrou na mente, tipo assim. E não podia nem dar, tipo, uma dor de barriga que não adianta nada aqui. Não. Então eu falei, vi uma vantagem. Aparecer um cara de um grupo e tal, eu vou fazer. E essa é a época do samba, anos 90 e tal. Eu, moleque, né, na flor da idade. Meu pai falou não. Mas meu pai não falou não, então, argumentando. Não. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. Que bom que o senhor, né, viu o talento no meu filho, eu agradeço, mas não. Cara, eu lembro que eu fiquei doido com meu pai, falei, pai, meu sonho, como tá me bloqueando. E ele não falou pra mim, tipo assim, não, mas ele falou, claro, isso não é o tempo não, cara. Você vai ficar mais velho, você vai entender melhor as coisas. Agora não. E aí, é que estranho, cara. Eu falei, mas como assim? Eu trabalhava na lotação, eu trabalhava nas coisas, eu ganhava, saía pra vender pão pra minha mãe, voltava com 20 reais. Ficava uma tarde toda correndo, vendia no prédio. Eu tinha um lance, mano, que eu ajudava os outros, assim, pra vender. Tinha uma senhora com a sacola, eu tava com um negócio aqui do pão, pegava a sacola dela. Aí carregava a sacola dela assim. Ela nem me perguntava, tipo, quanto era o pão. Ela falava 5 pra mim. Porque eu tinha que fazer rolar, mano. Sim. Entendeu? Você criava nela um sentimento de gratidão. E hoje em dia tem coaches que ensinam isso em cursos caríssimos, né? Tem. E eu Você já sabia. já tava ligado. Cara, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei nessa. Então na minha cabeça já ficou claro que secular não. Já ficou claro ali, entendeu? Seu pai não deixou porque era secular. Porque era secular. Não. Se fosse um cantor gospel, ele tinha deixado. Tinha deixado. Aí logo na sequência apareceu, isso aí, meus 10 anos, apareceu uma banda gospel. E mesmo assim meu pai não deixou. Quantos anos? Eu tinha 11 anos. Banda gospel que gospel, ia pagar? Não. Ia só viajar. Pagar é outro mundo. Qual foi a primeira vez que você ganhou dinheiro com música? Eu ganhei... Cara, o cachê... O Praise começou a pagar também, não? Não. Mas nem de longe. Não, os caras me davam dinheiro da condução, mano. Ted, Ronaldo. Os cansaram de me dar carona. Já dormi na estação com a minha namorada. Tipo, você já era o Clever, você já não recebia, né? Não, mano. Que pra mim, assim, o negócio de ser o Clever... Você já era o Clever que todo mundo conhece, ainda não rolava grana. Não rolava dinheiro nenhum, assim. Tocava. E o Alpiste foi quando eu lembro que eu toquei. O Maurílio pagava R$37,50. Só que eu falo assim, é um dinheiro pra você seguir, né, mano? Pra você... Mas assim, na lotação ganhava 10, tava ganhando R$37,50, já é tipo 3 dias e pouco de trampo. Então, foi esse o lance. Só que o que aconteceu? Aí no Maurílio ganhava um dinheirinho, aquela dificuldade. Quando eu cheguei ali que eu gravei o Alpiste, foi quando eu lembro que eu recebi um cachê, assim. Recebi um cachê, falei, agora vai. Primeiro cachê que eu recebi grande, assim, legal. E aí o que aconteceu comigo? Mesmo assim, eu não consegui me manter tocando música gospel. Não consegui me manter, não sei. Tem muita gente que olha e fala, eu não consegui me manter tocando música gospel. Era muito difícil. Porque na hora de você receber é um ministério, né, mano? E eu queria trabalhar com aquilo, só que meu amor sempre foi fazer isso. E aí foi quando eu comecei, eu não tive que pedir pro meu pai, o senhor deixa. Foi uma coisa totalmente automática, porque o que acontece? Quando as pessoas falam de música gospel, música secular, fala muito da questão espiritual
E fala muito da questão do músico se perder, de tanta gente que... Cara, mas assim, meu pai trabalhava no secular, né? Meu pai trabalhava na prefeitura de São Paulo. Ele não era gospel, ele trabalhava. Então eu sempre, é o que eu te falei, era um pouco ignorante a forma de pensar, mas é isso. Isso é o que eu sempre pensei até hoje. É isso. Agora, óbvio, tem pessoas que vão fazer. E tem muitos trabalhos secular que eu prefiro não fazer. E gospel eu também prefiro não fazer. Me chamar e falar, não, não vou. Tem trabalho gospel que é pior que o Não. secular. Se a gente entrar nessa daqui, a gente grava uma série de podcasts só falando disso. É, lógico. Dá pra gravar uma série, porque E tem, eu já vi muita coisa, infelizmente. e tem música que a música toca na igreja, mas que é uma mensagem que uma música secular tem uma mensagem muito mais bonita. Com certeza, com certeza. Então, assim, esse assunto é muito louco. Então eu sempre vi dessa forma. E aí quando eu comecei a tocar, tipo, secular no caso, eu sempre vi como um Foi com trabalho. quem? Com quem? Foi com uma banda chamada Audiofílicos. Foi quando eu conheci o Fernando Rosa. Eu tinha 16 anos. Era o quê? Era a banda cover do Dave Matz Band. E tocava nos bares de São Paulo, tocava... Só que eu não, assim... Eu tenho 36 anos hoje. Eu não tenho nenhum segredo com músico. Eu não tenho, tipo... Nunca fui um cara do... Tem o lance do sax, né? Uma vez você me falou, né? Como que é? Que você conheceu o Rosa por causa Tem um lance que ele tirou o solo do sax lá, você ficou meio impressionado? Ele tirou... Não, nesse ensaio aí... Lembro. Nesse Aí, ensaio... tá vendo como eu lembro das coisas, né? Caramba, mano. É. Nesse ensaio dessa banda, eu era sub. E tinha um DVD. Eu era fissurado por tirar, não era DVD, era VHS. Shows. Como eu não tinha acesso ao estudo, meu estudo era esse, era tirar as coisas. E eu tinha tirado o DVD do Kennedy inteiro, né? E tinha um solo, tinha um batera Bruce Carter, maravilhoso. E o baixista também. E aí o Fernando tirou o solo do cara. E o cantor da banda queria que tivesse um solo no meio do show. E eu vi o Fernando sentado no ensaio, já com o Music Man, já era essa figura aqui. Mas é que agora todo mundo conhece desse jeito. Mas já era desse jeito aqui, doido, assim, dançando. É mesmo? Aprontando todas. Sempre foi. É que agora ele explodiu. Mas ele sempre foi esse cara aí. Desde o primeiro minuto que eu vi ele. E aí ele, novinho. Uma carinha da Febem, assim, tá ligado? Carinha de grade. Aí ele fez o solo do Kennedy. Do Kennedy não, né? Do baixista. Veio o Johnson. E eu falei, essa bateria eu sei. Aí o cantor, na hora, que era o cara chamado Rodrigo Fará, falou, fazer essa parada no show. E eu lembro que eu acabei ficando naquela banda. Eu tinha 16 anos. Cara, era um cachê muito bom pra época. E eu entendi aquilo como trabalho, tipo assim, totalmente normal. E isso aconteceu, cara. E Deus sempre me guardou, assim. Eu nunca tive problema em tocar no secular. Óbvio, como eu te falei, tem coisas que eu prefiro nem fazer. Mas com todos os artistas que eu já toquei, nunca tive problema, foi incrível. E aí o Fernando, conheci nessa época, a gente nunca mais se desgrudou, assim, ficou fazendo... Aí tocou nessa banda, depois foi pro Teatro Mágico, tocou no Teatro Mágico. Você tocou lá? Não sabia. Não sabia. Lá. Aí esse tempo que eu tava na Renascer, isso aí é 2000 até 2006 ali mesmo, eu tocava na Renascer, de 99 até 2006. Eu tocava na Renascer, tava lá aparecendo no DVD e tudo, mas eu não ganhava nada. Era ministério. Só que onde eu trabalhava, aonde que eu recebi um cachê, recebi um dinheiro para me manter? No secular. Entendeu? Que aí, por exemplo, até 97 ali, meu pai não deixava eu tocar fora. Quando deu 2001, 2002, não tinha opção. Eu já era músico, já era minha profissão, já era meu lance, além de eu estar fazendo aquelas coisas, mas já era meu lance. Só que eu tinha que ganhar, não dava para ficar no amor, só de tipo, vem tocar e ganhar um abraço. Eu tinha que pagar minhas contas. Já tinha. E eu também sempre fui empreendedor, assim. O negócio de empreendedores, que nem eu vendia as coisas em casa, não é porque meu pai e minha mãe me exigia. Tipo assim, você tem que gravar, você tem que voltar com dinheiro. Não, eu fazia a parada e vendia porque eu gostava mesmo. Meu irmão também fazia isso aí, eu vendia porque eu gostava. Então já era meu rolê já. De querer ir pra rua. E quando eu melhorei, né, que eu te falei antes da vergonha, eu queria, tipo assim, querer ganhar um dinheiro. E tava ali já, então sempre que tinha um movimento eu tava. E com a música eu nunca fui diferente. Então aí quando eu comecei a tocar no secular, eu comecei a entender como meu trabalho, de boa, eu continuei. Até que em 2006, 2005, me viram tocar lá no evento da igreja. Eu quero te contratar. Eu já era do Praise, mas não era contratado. Aí o cara me contratou, tal, me deu uma grana e eu fiz uma turnê no Brasil com eles, com Curiacos.
E aí eu lembro que essa época foi a época que eu parei de tocar no secular, porque não, e tava cruzando as datas com o Audiofílicos. Aí eu saí do Audiofílicos e fui fazer só esse trabalho. E aí eu fui, e aí o cara me contratou. É uma longa história, me levou para Portugal, ganhando aqui para resumir. Aí em Portugal eu trabalhei lá e foi maravilhoso. Quando eu voltei para trabalhar na Renascer já. Já voltei com o trabalho certo. Dessa vez contratado. Então eu fiquei o ano de 2006 inteiro fora. 2007 a 2010 eu trabalhei na Renascer como funcionário. Só 3 anos. De 11 anos que eu fiquei na igreja, 3 anos foi contratado. Entendeu? Aí ali eu fiquei contratado e aí eu comecei em Portugal. Eu trabalhava em um estúdio. A igreja tinha um estúdio, eu ficava no estúdio o dia todo. E lá. Gravando. Eu ficava estudando e fazendo experiência com o microfone. Aí foi quando me deu mesmo essa paixão do lance do estúdio. Então, quando eu voltei da Europa pro Brasil em 2007, eu voltei, finalzinho de 2006, eu voltei tipo assim, mano, eu quero gravar. E aí eu já voltei querendo comprar equipamento, querendo fazer essas coisas que eu não tinha bateria ainda. E aí eu casei em 2006, comprei minha primeira bateria, aí voltei pro Brasil, aí comecei a gravar muito. Aí eu não parei de gravar com o Dudu, que eu tinha gravado o Alpiste, gravei um monte de álbum com ele, inclusive Michel Teló e tal, um monte de coisa. Aí quando deu 2009 ali, 2010, estava um tempo bem complicado, já tinha acabado ali meu ciclo na igreja, na Renascer, e aí eu ia trabalhar com o Michel, e aí o Michel me fez uma proposta, Michel Teló, o Teatro Mágico me fez uma proposta, e apareceu o Braz também nessa história, que era o Ted que fez a ponte. O Ted, Cleverson, tem um trabalho que vai pintar na igreja. E aí eu tava naquele lance das 3 coisas, o que eu vou fazer? Aí comecei a orar e tal. Aí o Michel Teló comprou a banda que ele tinha, acabou, que era o Tradição. Ele comprou o caminhão, ele me ligou, mano, eu vou fazer uma banda daqui do Sul, porque vai ficar mais fácil por logística. Aí o Teatro Mágico, eu fiz umas turnês com eles, umas viagens muito malucas. Aí falei, mano, acho que eu vou optar por ficar mais de boa, tal. Vou trabalhar na igreja. Aí fiquei no Brás. Só que quando eu fui pro Brás, eu já fui destinado em fazer meu trabalho solo, porque até então eu já estava gravando bastante com vários artistas diferentes, já dava aula, não é isso? Já era sideman de uma banda, contratado de uma banda, que era o Praise e tal, então eu estava ali contratado. Só que eu sempre vi mais possibilidades ainda com a música. Sempre vi a música como a questão do trabalho solo, que era uma coisa inimaginável para mim, por conta que eu via o Danny Chambers, o Dave Weckl, o Billy Cobham, o Harvey Mason, o Rick Lawson, o Simon Phillips, todos os caras, o Álvaro Lopes, que era mais novo, mas já estava ali também, com o trabalho solo. Mas eu falei, mano, como é que eu vou ter um trabalho solo nesse país aqui? País que, bicho, como é que eu vou fazer? Aí, em 2010, quando eu fui pro Brás, eu falei na época, pastor Samuel, falei, eu vou fazer o trabalho com o senhor, tô feliz. Falei com ele, com a esposa dele, né, a Bispa Aquila. Só que eu quero fazer meu trabalho solo. Eles falaram, tá bom, vou te ajudar. E eles me ajudaram. Então ali, nesse tempo, 2010, foi quando eu comecei a pensar no meu trabalho solo, que era uma coisa louca. CD solo, tipo, instrumental. E aí esse lance da construção do meu trabalho solo aconteceu ali. E foi um tempo maravilhoso, porque no Brás também foi onde a Assembleia de Deus, na verdade, em geral, não tinha um ministério de louvor, assim, tipo, como o Praise. Uma referência. Uma referência. Falando, não, qual Isso é o foi uma ideia louvor? do Samuel, né? Foi. Aí ele falou, não, aí fez o grupo. E eu tive o prazer de participar dos 2 DVDs, da construção disso tudo. Então eu vi tudo isso aí. Eu vi, tipo, coloca a bateria no estúdio de TV, vamos ficar ensaiando. Eu vi isso. Brás Adoração. Eu vi isso aí. Depois ele construiu um estúdio. Depois ele comprou uma van pra banda, comprou um ônibus pra banda. A banda tinha toda estrutura, tinha estúdio, tinha tudo. Acho que, cara, eu nunca vi um lance assim tão estruturado dentro de igreja como eu vi ali. Assim, tipo, de oferecer uma condição muito boa pro músico profissional, sacou? De deixar o cara bem. Legal. Pagar um salário, Justo. pagar carteira, tipo, o aluguel do cara. Cuidar do cara, pagar o convênio médico, assim, sabe? Não atrasava nunca, tudo organizado. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida, foi ali. Caramba. E aí ali deu aquela estrutura, então como deu essa estrutura, eu consegui pensar no meu trabalho solo. E aí eu gravei meu trabalho solo com toda a rapaziada que já fazia aquele rolê comigo. O Fernando, o Ted, aqueles músicos. E gravei o DVD 20 anos em 2011. A minha esposa estava grávida do Davi. E aí quando eu gravei esse DVD, eu já estava ali contratado da banda, aquele negócio. E foi pro YouTube, óbvio. O YouTube tinha 5 anos de idade, o YouTube nessa época. O YouTube tava bombando.
Aí eu lembro que começaram a me ligar. Mano, tem um show, tem um workshop na Bahia, o Tito. Tem um workshop em Santos. E tem workshop no Rio de Janeiro. Tem bicho no Nordeste, Norte. Aí o Então, rolê de aí marca. começou aí Marca de batera. a marca que viu o prato, o vídeo tinha muita visualização, a marca gostou do meu som, falou, cara, você pode vir para os Estados Unidos, tá ligado? Pra fazer uma apresentação na NAM, porque eu vi seu trabalho solo. Eu nem tava, tipo, ligado naquilo que tava acontecendo exatamente. Aí, essa época, eu comecei a viajar com o meu trabalho solo sozinho, né? Eu e minha esposa. Aí, quando eu sempre podia, eu levava o Fernando, levava... Aí comecei a fazer esse movimento. Comecei a fazer isso, comecei a correr com isso. Cara, e esse trabalho foi andando, né? Então aí eu não parei de ser sideman, não parei. Aí a Globo me chamou nessa época pra trabalhar, trabalhei 7 anos na Globo. Fez The The Voice. Voice, gravei programas de TV, toquei um monte de programas de TV. The Voice Kids, Popstar. Aí lá você conheceu os Carivete. Aí a Ivete me viu tocando nesse mesmo DVD e me viu tocando no vídeo do Braz, me chamou pra tocar com ela. Olha, que loucura, não foi no The Voice. Não, foi no The Voice, que ela não era do The Voice ainda. Ah, é verdade. Não era ainda. Aí ela me viu tocando no meu DVD e me viu tocando no Braz, gostou, me chamou. Cara, aí foi rolando um monte de coisa. E aí eu comecei também a focar muito na minha carreira solo. Eu tava ali no meu trabalho, até que chegou um ponto que eu não tinha como conciliar as duas coisas mais. O trabalho da igreja, fixo, e o meu trabalho solo. Eu tive que optar em dar uma pausa para fazer as coisas direito. E trabalhar só meu trabalho solo e rolar aquela reciclagem que eu te falei. Aí foi quando eu fui para Europa. Foi 2017, foi quando eu parei com o meu trabalho da igreja. Óbvio, eu sou cristão, não tem nada a ver. Às vezes os caras misturam, né? Falam, vai parar de trabalhar e fala, não, o cara vai... Não, desviou. não tem nada a ver. E aí eu segui com o meu trabalho solo e fui morar na Europa com o meu trabalho solo. Aí, assim, eu gravei em 2011 o 20 anos. Em 2013, gravei o Just in Time, que já era meio conectado com os Estados Unidos. Comecei a ir muito para os Estados Unidos, participar de jam session, de gravações que os caras me chamaram para fazer. Aí tive o sonho de fazer o meu DVD All My Days, que é um documentário que aí dentro desses workshops que começaram a me ligaram da Suíça, da Inglaterra, da França, da Espanha, da Itália, e aí eu comecei a ir para esses países para fazer workshop. E aí falava, mano, eu lembro dos caras perguntando, você vai fazer o que aqui? Vamos fazer workshop. Mas se é piano? Piano? Não. Sax? Não, guitarra? Não. Batera. Então as pessoas nem entendiam, até o cara do aeroporto não entendia, tipo assim, mano, as pessoas viajam com isso, né? Tem um pouco de preconceito, assim, tipo assim, o cara tem um trabalho só, o cara é batera. E aí a minha esposa falou, meu, a gente tem que começar a filmar isso. Olha só, tá vendo o que eu te falei? E aí foi quando ela começou a filmar tudo isso, e isso virou um documentário de todos esses workshops que eu fiz na Europa e aqui no Brasil, em um monte de lugar, tem tudo documentado. E aí gravamos o DVD All My Days nos Estados Unidos, 2016. Legal. Que ali era só músico bravo, né? Ali foi os caras que me influenciaram. Então, assim, eu te falei do meu rolê muito simples, tocando em casa, com rádio, com fita, com meu pai e minha mãe sem poder me dar uma batera, mas me dando incentivo. O que eu tava ouvindo no rádio? Chaka Khan, Prince, Michael Jackson, James Brown. Aí já tinha as coisas mais novas, Brian McKnight, Maxwell, Erykah Badu, Jill Scott, essas coisas, D'Angelo. E os músicos e aí, obviamente, Kirk, né? Commission, The Winans, que ainda é antes, né, do trabalho do Fred Hammond solo. E os músicos que gravaram no meu DVD, os diretores do DVD, os caras que produziram, são exatamente os mesmos caras dessas bandas. Então imagina que um moleque na Coab 2, criança, plugado num som Aiva, tipo, tocando um disco, entendeu? E de repente eu tô tocando com o André Goucher, que é o cara que tá tocando aquele disco, com o Nathan East. Então isso pra mim não é uma coisa normal. Tipo assim, é isso aí, só correr. Pra mim, é Deus também. A gente tem que correr fazendo Deus. E aí eu fiz esse trabalho. Você teve a oportunidade de conhecer muito cara que era o seu ídolo, sim, assim. Que são amigos hoje. Né? Hoje, por exemplo, esses dias mesmo eu gravei com o Frank Macomb, você tá louco, né? Até o Ed. Aí em 2017, o Ed me chamou pra banda dele. O Ed chamou você e o Fernando separado. Separado. Ele chamou o Fernando e passou um tempo, viu tocando, e aí falou com os caras não, o Michel Lima e o Fernando falou, não, o Cleverson é a onda dele. O Fernando foi primeiro. Foi primeiro. Aí fui, e foi um sucesso também, que foi onde se conheceu, inclusive. Aí nesse tempo eu entrei, mas eu já tinha parado de trabalhar na igreja, mas eu já tava no lance de fazer meu trabalho solo. E aí eu falei com o Ed e tal, e em 2018 eu fui pra Europa.
Rodou lá só. Com o DVD All My Days, a gente fez 50 datas no Brasil, que é difícil fazer 50 datas, 50 eventos, teve evento com 2 mil pessoas, cara. Fazer 50 eventos no Brasil com um trabalho solo, baterista, é difícil. A gente fez uma turnê de 50 em 2 meses. E na Europa eu fiz mais 50 datas lá. Então esse projeto foi assim, a gente fez 100 datas com ele, com aquele projeto, aquele formato, que passava o documentário no meio do workshop, aquele lance. Sim, eu cheguei aí nesse aí. Você foi aonde? Na Comunidade da Graça, lá no Aí, Carrão. foi o lançamento. Lançamento eu fui, pô. Foi lá. Aí teve o lançamento lá. Tocou, Tocou pra caramba. Foi. Foi incrível. Aí teve o lançamento. Aí foi isso. Aí eu fui pra Europa. Na Europa trabalhei com alguns artistas lá também, mas foi mais focado no Acho meu que eu não trampo. tirei foto não, né? Ai, não, se tirasse, tava Não postado, levei né? a câmera, Aí toquei com o Ed e tal. Quando eu voltei pro Brasil, Marco, foi quando eu já voltei, já trabalhando na Globo de novo, automaticamente, já voltei. No The Voice. The Voice de novo, que foi 2019. E na mesma semana a Isa me chamou. Aí fiz os shows com a Isa, entramos na turnê, fez, sei lá, a gente fez uns 30 shows, entrou a pandemia, parou 2020. Parou 2020, aí ativou outras coisas. A Isa viu você lá naquele do Fantástico? Foi lá que a gente se conheceu. Ah, sabia. Porque, tipo... Foi muito bom aquilo lá, cara. Foi uma homenagem ao Tim Maia. Tim Maia. Ó, que honra. Que aí que acontece? Tocou a banda do Ed, que era vocês, e tocou ela, só que vocês fizeram banda pra ela. Pra ela. E na verdade... Obviamente, ficou muito mais pesado do que a banda que ela tocava. Na verdade, a banda, ela não tinha batera. Ela tinha diretor musical, que é o Brunão, parceiro. Mas a banda, era um lance mais eletrônico nessa época. Cara, eu achei muito... Porque eu lembro, eu assisti algumas vezes vocês tocaram aquela pesadão, né? Sim, E aí ficou outra vibe já, né, com É. vocês tocando. Aí eu sabia que ela ia se interessar. Aí ela Ali chamou, ela cara. falou com você. Ali ela é muito gente boa, cara. É. Muito gente boa. E é um som legal, né? Canta Não, pra caramba, né? Então, é assim. Respeito, óbvio, todas as ondas, mas eu gosto muito do black music, né? De R&B, de funk, dessa E coisa. é a onda que ela canta, né? E ela canta R&B. Eu acho que hoje no Brasil a única cantora de R&B que tem é a Isa. É a única cantora de R&B. E é tudo valendo. O marido dela, Sérgio Santos, produtor da Pesada, não tá aqui à toa, mano. Não tá aqui à toa. Ele sabe das coisas. Aquele casal tem a senha. Ah, é? Tem a senha. Eles têm a senha. Legal. E aí ele sabe fazer. E aí pra mim é, uma luva, né, bicho? Você tá maluco? É a faca e o queijo. Aí rolou o lance e aí eu toco, me divirto, na verdade, no som. Fez o Rock in Rio com ela, não é? Fiz um Rock in Rio com ela. Foi o primeiro show que eu fiz com ela. É? É. Caramba. O primeiro show que eu fiz com Você já ela. tinha tocado no Rock in Rio ou não? Não, mas foi legal fazer esse show por quê? Porque aconteceu, não foi simplesmente assim, pega o repertório e isso é a bateria da gig a partir de hoje, não. Na verdade eu fui chamado pra fazer o Rock in Rio. A gente fez assim uns 15 ensaios. 5 ensaios, foi só eu, o Sérgio e o Bruno soltando o sampler, soltando a base e tocando a batera pra achar as coisas. Então tudo ali é pensado. Não tem nada ali que é tipo assim, vem um lance aqui agora, eu vou fazer. Não. Tudo pensado. Aí aconteceu essa construção de como inserir a batera no show dela. Uma construção, uma parada. Depois veio o ensaio com banda, depois com a equipe inteira, depois no final veio ela. Mas ela sempre estava acompanhando tudo. Todos os ensaios ela gravava, estava acompanhando. Sabe o que é? Não tá à toa, não. É tipo na onda do artista de cabeça grande. Não, ela mesmo, né? sabe o que ela quer. Tipo, não é essa virada, é outra virada pra essa parte. Tipo Michael Jackson, Não, né? sabe. Assim, e além de tudo, obviamente, canta muito. Canta, né? Eu tô te falando cantar porque às vezes a gente trabalha em várias situações e às vezes tem o lance de a pessoa deixar muitas coisas gravadas, que não é o caso dela, canta mesmo. Teve alguma coisa que você fez assim que te surpreendeu, assim, que você tremeu na base, assim? Cara, você ficou até nervoso e tal? o meu DVD eu fiquei muito nervoso pra gravar ele nos Estados Unidos. Eu acho que não o DVD, mas as jam sessions que eu comecei a tocar fora, eu falei, caramba, eu tava lá, um dia eu fui tocar no lance, tava o Calvin, tava o Robert Spucci, o Aaron Spears, o que já era meu irmão, o Gordy também meu irmão, mas eu não conhecia, fiquei meio assustado assim, o Ted Campbell, eu falei, meu Deus, cara. Eu lembro que sentou só os músicos assim, eu sentei na fila dos batera assim, eu tava com todas as minhas referências ali, os caras. Chegou a ficar nervoso mesmo. Falei, caramba, mas aí rolou, os caras são 100%, os caras estavam me respeitando demais, assim. Ô, Clever, se você era de estudar muitas horas por dia, assim, 7 horas por dia. 7 horas. Fiz isso durante anos. 7 horas por dia. Tocava, às vezes, minha mão. Tanto que hoje é tudo já calejado, mas 7 horas por dia.
Durante muito tempo eu fiz isso. Muito tempo, assim mesmo. E, cara, o que que você acha que faz um músico... Eu tava até conversando com o Felipe sobre isso. Por que que você acha que tem um batera que você nem sabe o nome do cara e tem um outro batera que se destaca, assim? O que que você acha que faz um músico se destacar, Cara, assim? eu acho que o destaque vem de muitas coisas, assim. Não, acho que não é só. Às vezes as pessoas acham que o lance do destaque é por causa de um ponto. Eu vou usar como exemplo aqui o Fernando, cara. Né? Pô, o Fernando agora explodiu pro mundo todo. Cara, o Fernando agora, isso aconteceu há menos de um ano, você concorda comigo? E o cara toca faz muito tempo. Cara, o Fernando, não sei, ele deve ter uns 5 ou 6 anos a mais que eu. Ele sempre fez aquilo daquele jeito ali. Sempre foi. O primeiro show que eu fiz com o Fernando, ele subiu em cima da caixa de som pra fazer o solo dele. Ele sempre foi artista. Sempre foi. Mas aconteceu agora. Eu acho que o que faz um cara acontecer é acreditar na verdade dele. Entendeu? Como eu posso falar pra você. Quando eu era moleque, que tava rolando muito o pagode, essas coisas, os caras falam pra mim, mano, você pode fazer seu rolê, parabéns, mas você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser feliz nunca. E eu fiquei tocando ali meu black music ali, tocando meu R&B, meu jazz, meu smooth jazz, o gospel, eu fiquei ali, tocando. E depois de um tempo eu tava trabalhando com os caras que... Hoje, essa semana mesmo, eu gravei um arranjo do Aaron Lewis, que é um precursor disso, que é um protagonista disso nos Estados Unidos hoje. Ele é mais jovem, mas ele é um cara que tá no hype, sacou? E eu olho sempre isso e sempre acho isso uma benção. Falo, mano, que louco, cara. Eu não imaginei que, caramba, que ia dar tão certo assim. E graças a Deus é o dia a dia. Hoje, cheguei aqui, eu gravei 5 trilhas pro Willie Augusto, que é um produtor, um gênio, né? Gravei pro Clayton Galdino, que também é um gênio. Então, tenho o prazer de trabalhar para o GCE, para tanta gente incrível, tantos produtores maravilhosos dentro dessa onda. E eu acho que essa sua pergunta, a resposta é acreditar no seu lance. Todo mundo tem um lance. Você tira foto, você sabe qual que é o seu melhor lance. Eu acho que é nisso que tem que acreditar. Que uma hora vai rolar. Show, cara. Muito legal. Tem uma pergunta que eu faço assim quando tá encaminhando mais pro final. Sim. Sempre pergunto pra galera. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo, assim, você mais jovem, que conselho que você daria? Cara, o conselho que eu daria... Putz, cara, a pergunta é difícil, hein? Cara, eu vou te falar assim, lógico que eu já me arrependi de muita coisa que eu fiz, mas eu nunca fui uma pessoa de me arrepender, assim, sabe? De falar, nossa, eu sempre acredito que mesmo quando a gente faz alguma coisa que, putz, não era pra fazer, que você fez no momento errado, sabe? Eu acho que aquilo ali serve de aprendizado também, sacou? Então eu acho que todos os tropeços, todos os tombos, todos os shows que eu fiz sem cachê, todas as vezes que eu dormi na estação, tudo que eu já apanhei de trabalhar, tanta coisa, de fazer tanto som, me trouxe até aqui hoje, cara. Entendeu? E tudo isso fazia parte da construção. Você não mudaria nada. Não, eu acho que eu mudaria. Eu acho que eu mudaria. Eu acho que talvez uma das coisas que eu vi é não dar tanto ouvido assim para o que os outros falam. Porque tem muita gente que fala muito. Tô dizendo né? Sim. Porque tem muita gente que fala muita coisa, às vezes que você, quando é inocente, você acha que ela tá falando pra te ajudar. E na verdade, o que eu já percebi muito aqui, já viu aquela brincadeira do topa tudo por dinheiro? Você lembra disso? Que o cara ficava andando numa parada, ficava todo mundo jogando alguma coisa? O que eu percebo muitas das vezes é que o ser humano, muitas vezes, tenta te tirar o tempo todo do seu foco. Você não sabe por quê, mas o cara tenta, O cara tá né? o tempo todo tentando tirar. Não, isso aqui não. E fica te empurrando. Então, talvez... Eu queria saber disso antes. Hoje eu sei já. Hoje o filtro tá ligado. Mas eu adoraria saber disso antes. Ia ser muitas coisas, eu tenho certeza que ia ser um pouco mais fácil. Você não ir na onda do que estão te dizendo, né? É porque o que acontece? Eu nunca fui um cara de ir muito por onda. Eu sempre acreditei muito nas minhas coisas. Mas tem pessoas que elas... Cara, muita gente chega pra te dar um... Mano, isso aí não vai rolar. Isso não vai dar certo. E de certa forma, quando você tem muita simplicidade e você não conhece muitas coisas, você acaba ouvindo isso, né? Você acaba tomando aquilo pra você e realmente parando pra examinar. E não é necessário. Você tem que acreditar no seu som, acreditar no seu lance e ir embora. Entendeu? Então, isso em alguns momentos da minha vida, me atrapalharam muito. Assim, falar, peraí. E não tem espera aí, não. Tem que seguir em frente. Igual um louco.
Intuição, né, do que você tá sentindo, É, né? hoje é diferente, né? Hoje, que eu te falei, hoje, cara, eu vou te falar uma coisa aqui, cara, que eu sou muito feliz, sabia? Eu hoje mesmo estava gravando em casa, né, no meu estúdio, e pensando o quanto que eu sou feliz, tanto que eu sou grato a Deus, sabe, por tudo. Legal, hein? Porque para mim construir meu trabalho solo, para mim construir minha carreira, para mim construir tudo que eu faço, com tantos artistas que eu já tive o prazer de tocar, eu nunca precisei de desconstruir minha base. Eu nunca precisei desconstruir meu relacionamento com a minha família. Nunca precisei desconstruir nada disso. Então acho que você poder construir alguma coisa sólida com uma boa base é muito importante. Cara, isso é muito legal, hein? Então eu sou muito feliz por isso, cara. Muito feliz. Eu acredito que Deus ainda tem muitas coisas pra fazer na minha vida e tô aqui pra viver. Show. Mas até hoje, assim, se for preparar hoje pra mim examinar tudo que já aconteceu, tudo que já rolou, eu tudo que foi construído não precisou desconstruir nada. Show, hein? Muito legal. Ô, Marcos, pega pra mim dentro dessa bolsa ali, tem um livro branco ali. Obrigado. Cara, tem um quadro que eu faço aqui que é o seguinte. Eu costumo dizer que livro bom é o livro que você leu. E então, pra todos os convidados, eu dou um livro que é meu, Sim, top. que eu já li. E o livro que eu te escolhi pra te dar é um livro que chama Fé Cidadã. Que legal. É escrito pelo Carlos Bezerra. Pô, E é. Conhece, né? Óbvio. E é quando a espiritualidade e a política se encontram. Então, esses são tão assunto louco, hein? exatamente. A sua fé tem que te tornar um cidadão melhor, né? Sim. Tipo assim. E é uma parada que eu acho que a gente tem que estar sempre pensando sobre isso, né? Porque, pô, não faz sentido você fala que você é um cara de fé, mas você não melhora a vida das pessoas que Você não estão tá fazendo nada pra agregar pra ao ninguém. seu redor, ou a sua sociedade, ou o Sim. seu bairro, né? Então, cara, Pô, brigadaço, cara. presente pra ti aí. Eu adoro livro, é uma coisa que durante muito tempo eu não. Por esse lance de tal, sempre o tempo todo em cima da bateria tocando. Mas já tem uns anos, assim, que eu tô muito conectado com isso. Tô muito feliz por isso. Me Ah, ajudou é? muito. Pô, que legal, Me ajudou cara. muito, cara. E, pô, Carlos Bezerra é uma ótima referência. O Ronaldo é muito amigo meu, Show. né? E, inclusive, desses lugares que eu falei pra você que eu fui durante todo esse tempo, toquei no Louvor algumas vezes, foi lá. Na Ah, comunidade. legal, hein? São amigos. Inclusive, meu DVD foi lançado lá e tudo mais. Sim, eu tava lá, pô. Tava Foi lá no top. dia lá. Show de bola, Clevão. Pô, Obrigado, mano, hein? obrigado, cara. Foi uma honra. E Tem conta alguma comigo coisa sempre. que você quer divulgar, que você tá fazendo Cara, aí? que ó, você quer- esse ano aqui eu tenho um lançamento. Tem vários lançamentos. Até dezembro tem lançamento direto. E meu canal do YouTube tá todo dia. Agora tem uma agência, agradecer o pessoal da agência, da KR Você Agência. tá pondo você tocando Diariamente. lá, né? O Diariamente tem. making off, né? Não, tem conteúdo diário. Diário. Então todo dia tem coisa no YouTube nova. Então, além disso, meu Instagram também, é onde também tem o meu trabalho. E eu Cleverson tenho. Silva. E eu, o ano passado, fiquei num tempo meio difícil, assim. Porque eu tinha muita coisa para lançar e acabou que eu não tinha encontrado o pessoal dessa agência ainda. Então esse ano, tudo que tinha para lançar o ano passado, vai ser lançado esse ano. Que agora o negócio Agora engrenou. vai. Então agora vai, tipo. Então tem o álbum para lançar. Tem Tem um álbum CD, pronto. pô. Pô, eu lembro. Eu tenho um álbum dia Tá 10. gravando no Baeta lá, né? Você lembra? Fui lá, pô. Aí, ó. Fui Dia lá. 10 eu tenho um álbum Que pronto. é esse álbum ainda, né? Não saiu ele. Não saiu. Sim. Dia 10 eu tenho um álbum pra sair agora, que já tá pronto desde 2020. Sai agora dia 10. Tem um lançamento em maio, e tem o lançamento em junho, julho, e em setembro também sai um álbum totalmente inédito. Porque o meu álbum Alma e Days, acabou que com esse ano da pandemia, esse negócio todo, ele não foi pra plataforma digital. E não tá. E tem uma música, que é a música principal, né? Que foi composta pelo mesmo compositor das músicas do R. Kelly, né? Do I Believe Like Fly. Esse mesmo cara que é o Percy Bade escreveu para o Commission, para todos esses grupos famosos. Ele escreveu uma música pro meu álbum. E essa música, ela ainda não foi lançada nas plataformas e nem no YouTube, nada. Então o álbum sai. Muita gente já conhece as músicas do álbum, que a Ivete, inclusive, me deu o prazer de participar. Mas sai o álbum com essa música, que é a música, título do disco e título do documentário, que se chama Alma e Days, cantada pelo Eric Dawkins, que é um artista americano incrível. Então, em julho, esse álbum sai oficialmente em todas as plataformas. Mas como eu já fiz muito workshop com ele, não sei o que lá, muitos shows e tal,
a gente, em setembro, em outubro, na verdade, já lança um álbum inédito, só de músicas novas e tal. Aí uma coisa importante também é o Ninety, que é um projeto que eu tenho dos anos 90, que é onde toca Erykah Badu, D'Angelo, Maxwell, Sade, Mary J. Blige, G. Cara, Scott. que louco, hein? Esse show eu fiz um agora no final do ano para o governo, né? Para um projeto social. Mas a gente tem mais de 30 shows para fazer nesse ano aqui agora, em vários lugares. Então tem uma galera que cuida disso, né? Uma agência, né? Que agencia esse trabalho propriamente, porque é muita coisa. O workshop é uma coisa, sacou? Que é o que eu vou fazer sábado agora, por exemplo. O workshop é uma coisa, o trabalho do Sideman com a Isa é outra. A gente tem uma produtora chamada RCS Music, produz um monte de gente, é outra coisa. O canal do YouTube, essa galera, a plataforma. E o Ninety também é outra coisa. Então, Então quem tá quiser rolando saber também. isso, tem que acompanhar seu Instagram É, lá. corre lá que tá tudo isso meio que rolando direto. Tem um curso online também que esse ano entra de novo. É só que eu não vou fazer lançamento, ele vai ficar aberto para quem quiser comprar. Eu já fiz muito lançamento É na vida. iniciante, avançado, tudo É meio mais avançado, mais mais avançado, mas para quem já toca. É o Mas que muito que é? legal. É sobre o que? O curso online é sobre construção, porque a gente vive um momento muito de coisa pronta, né? Então nesse curso onde tem mais de 40 aulas que ensina você a construir. Como que você faz para você construir, para você entender da parada e construir, e não você pegar uma coisa pronta e fazer. Então, esse curso é De muito legal. bateria. Já tem mais de 1000 pessoas que já fizeram esse curso, né? Legal, Só hein? que ele tá fechado, só que agora a gente não vai fazer lançamento. Ele só vai, tipo, vai ficar no site para as pessoas acompanharem. Tudo isso, lá. o cara acompanhar seu Instagram lá, Tá ele tudo fica lá, o sabendo. tempo todo. Show de bola. Beleza, mano? Valeu, mano. Valeu, Marco. Até Tamo mais. junto, conta comigo aí, vamos em frente. Show. É nóis. Foi.